Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Esther, sou professora de biologia, atuando no suporte da disciplina Biologia Molecular. Na aula de hoje, eu vou fazer uma introdução à biologia comparada, tá? Por que biologia comparada? Não sei se vocês lembram, mas quando vocês estudaram zoologia, existia um cladograma, onde a gente comparava os seres vivos de acordo com a sua proximidade aparente. Então, quando surgiu a produção de pelo? Quando surgiu a produção o deslocamento do dedo polegar para a posição axial? Porque os chimpanzés, comparando assim, e os seres humanos estão na mesma classe, que significa primata. Só que tem algumas diferenças. Os seres humanos aprenderam ao longo dos anos a andar em pé, a ter braços mais curtos comparado aos macacos, vamos dizer assim, aos chimpanzés, e também a quantidade de pelos é menor porque os seres humanos usam roupas hoje. Então, eu quero que vocês saibam, principalmente, a diferença entre primatas, homem e chimpanzé. Alguns pesquisadores acreditam que, para compreender a natureza humana, deve-se entender o comportamento dos primatas. As interações sociais e a organização das comunidades dos primatas mais evoluídos, em teoria, podem levar a raízes evolucionárias da nossa própria relações sociais. A partir do século XVII, até recentemente, nossa familiaridade com o chimpanzé se deve à semelhança dos corpos e à ignorância do que representa o DNA. Naquela época, no século XVII, o que os pesquisadores mais observavam era a aparência externa. Não se sabia que existia uma proximidade genética entre os seres humanos e chimpanzé. Por quê? Depois que desenvolveu o estudo da embriologia, foi possível observar a proximidade genética de alguns animais de acordo com o formato dos seus embriões. Ou seja, se você hoje em dia já tem tecnologia para isso. Se fizer uma ultrassonografia na barriga de um cachorrinho, na barriga de uma mãe gatinha, na barriga de uma cadela grávida, de uma gata, de um macaco, de um cavalo, de um boi, você vai reparar que existe uma diferença bem grande entre os formatos do embrião. A proximidade que esses organismos possuem é o formato do útero e que todos eles estão ligados às suas mães através do cordão umbilical. A diferença é que um cavalo e um boi produzem, na maioria das vezes, um filho por gestação. A maioria dos seres humanos possuem um filho por gestação. Pode ser que aconteça, em alguns casos, gêmeos. Para vocês terem uma ideia, é mais fácil ter gêmeos em humanos do que em chimpanzé. Isso se dá ao tipo de alimentação e a favorecimento do habitat. É muito difícil para um chimpanzé, uma chimpanzé fêmea, gerar dois filhos, porque eles têm que subir e descer em árvores. Entendeu? A chance de perder esse bebê é maior. Já as mães humanas vivem em ambiente civilizado. Então, uma mulher que está grávida, está gestando 2 bebês ou mais, ela já tem consciência de ter cuidado para evitar essa perda de filho. Então, existe uma epigenética, uma influência externa garantindo a sobrevivência de um indivíduo que está sendo gestado internamente. Na era da genômica, os cientistas tornaram-se adeptos às sequências genômicas e buscaram nelas explicação para a evolução humana. O segredo de como diferenciamos os nossos parentes evolucionários, os primatas, e de como os primatas diferem entre si, pode estar contido em nosso genoma e nos genomas dos primatas não humanos.
A comparação de genes dos primatas nos leva à compreensão da base genética das vias bioquímicas que distinguem as espécies do primata dos seres humanos. Dando um pulo aqui, comparando os genomas de 4 diferentes primatas evoluídos, foram identificados genes que representam uma significante maioria das principais cópias de genes e que foram modificados em processos que ocorreram nos últimos 15 milhões de anos. Ou seja, 15 milhões de evoluções da espécie humana e de outros primatas. Foram encontrados mais de 1.000 genes que sofreram mudanças específicas no número de cópias do ser humano, chimpanzé, gorila e orangotango. Destes, a expressão de 134 estava aumentada somente nos seres humanos, ou seja, humano, chimpanzé, gorila e orangotango são animais primatas. Porém, cada um sofreu uma coevolução, ou seja, toda mutação que acontece no ser vivo, ele gera uma mudança. Essa mudança pode ser boa ou ruim. No caso, o ser humano sofreu uma mutação que lhe permitiu desenvolver algumas outras habilidades, como eu falei anteriormente. Se você comparar o chimpanzé, o gorila e o orangotango, o chimpanzé ele é mais evoluído intelectualmente. Porém, o gorila, o chimpanzé e o orangotango são primatas que conseguem, em determinadas situações, andar de pé. Principalmente o chimpanzé, ele tem uma habilidade de comunicação muito elevada, tanto que ele consegue ter uma inteligência bem próxima à inteligência humana, a mais ou menos uma criança ele consegue ter inteligência de uma criança de 6, 7 anos. Ele consegue se comunicar por língua de sinais, ele consegue, talvez, algumas letras. É possível você conseguir ensinar ele a ler, escrever, talvez não, mas ler, porque a mão dele não tem polegar opositor. Seria para poder segurar um lápis, mas ele consegue escrever com um pincel, tá? Ele consegue ter uma inteligência muito elevada, tanto que foi o chimpanzé escolhido como animal para representar aquele fictício mundo do planeta dos macacos, porque o chimpanzé ele tem uma habilidade de se comunicar muito grande e ele consegue também se comunicar entre seu grupo de animal e entre outros animais. Os primatas mais evoluídos demonstraram mais aumento que diminuição dos números de cópias desses genes. Isto é indicativo de uma evolução de novas funções e habilidades desses animais. Estes dados foram mais expressivos para os seres humanos, incluindo o número de genes envolvidos na estrutura da função do cérebro humano, que contribui para habilidades cognitivas únicas dos seres humanos. O cérebro ele funciona de forma a permitir que quanto maior o número de conexões entre os neurônios, mais inteligente é aquele ser vivo. Não é que a cabeça do ser, comparativamente, a cabeça humana é maior do que a do chimpanzé e do orangotango. O gorila tem um cérebro a cabeça tão grande quanto a do humano, mas o que estabelece a conexão neural ou a inteligência em si é a conexão entre os neurônios. Então, quanto mais os seres humanos estimulam a sua capacidade, mais conexão os neurônios também fazem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Se uma pessoa sofre um coma durante muito tempo, os neurônios, alguns neurônios morrem, mas o que prejudica a recuperação das pessoas é a capacidade de conexão entre os neurônios. Se você sofreu algum acidente e perdeu uma parte da sua massa encefálica, aquela massa encefálica pode estar responsável por determinar ou por controlar a função de várias partes do corpo. Porém, outras partes do cérebro podem criar mais conexões neurais para substituir aquela massa cerebral que foi perdida. Então, a função que aquela massa cerebral perdeu se restabelece pelo aumento das conexões neurais.
As primeiras comparações realizadas entre os genes de dois primatas, homem e chimpanzé, revelaram que há mais diferença entre esses animais do que se imaginava. A primeira delas foi a rápida evolução de genes ligados à audição, olfato e à digestão de proteínas. Por que isso é importante? Os seres humanos consomem vegetais e proteínas vegetais e animais. Já os chimpanzés, em sua maioria, são vegetarianos, porém, alguns também consomem insetos. Não são vegetarianos, eles são insetívoros, tá? Corrigindo o que eu acabei de falar. Para os seres humanos, digerir inseto é muito difícil. O único inseto que a gente come na nossa alimentação é a barata. Barata não, desculpa. O camarão, que é considerado barata do mar. O camarão é um artrópode. Então, um artrópode, lagosta, camarão, são animais. Lagosta, camarão, caranguejo, siri, são animais artrópodes. Eles possuem o seu esqueleto, ou sua estrutura de sustentação externa ao seu corpo. Então, eles são mais aparentados dos insetos do que os outros demais animais. Porém, esses animais são mais difíceis de serem consumidos porque eles possuem uma carapaça. Então, para os seres humanos conseguir digerir esses animais é muito mais difícil. Então, a espécie humana, ela consegue se alimentar de diversos. A espécie humana ela consegue se alimentar de diversos alimentos, porque ela desenvolveu a habilidade de ingerir o fogo. Cozinhando os alimentos, ela consegue comer qualquer coisa. Já os macacos, os chimpanzés, no caso, o orangotango e todos os outros primatas, eles não sabem, não possuem habilidade de gerir o fogo. Então, eles só conseguem se alimentar de seres mais facilmente digeríveis, como insetos mais molinhos, como larvas de inseto, formiga, aquela formiga tanajura que tem o abdômen estendido, consegue comer aquilo. Por sinal, o tanajura é muito gostoso assado. Tem gosto de bacon, por causa da quantidade de gordura que tem ali. Os dois animais compartilham quase 99% do material genético. Varia de 97% a 99%. Cada porcentagem do DNA é responsável por uma infinidade de funções. No caso, a principal diferença entre os chimpanzés e seres humanos é a coordenação cognitiva. Eu estou conversando com vocês e vou digitar um texto. Eu consigo coordenar o meu cérebro para organizar minhas ideias. Já um primata, como os outros primatas, eles não têm tanta habilidade cognitiva. Então, é difícil para a questão de comunicação também está relacionada ao tipo de postura. Não estou falando que a comunicação está relacionada com inteligência, e sim com o tipo de postura. Um animal que anda ereto, ele possui um abdômen, um diafragma mais facilmente. Eles têm uma facilidade de contrair e estender o diafragma. É o que acontece com o papagaio, psitacídeos em geral. Arara, papagaio, eles conseguem emitir alguns sons pelo formato do corpo deles. Então, o diafragma deles consegue contrair e distender, permitindo a movimentação correta do pulmão para expulsar e receber o oxigênio, e eles também têm as cordas vocais, o que não acontece com o chimpanzé. O chimpanzé, ele possui uma capacidade de comunicação porque ele grita. Cada grito dele representa um tipo de diálogo. Ele não tem o diafragma, quer dizer, ele tem diafragma como todo mamífero, só que a posição de andar dele dificulta a comunicação. E todas essas habilidades que eu citei são coordenadas pelo DNA, dentro do nosso DNA.
são habilidades desenvolvidas ao longo dos anos que não foram desenvolvidas por esse grupo de ser vivos, no caso, os chimpanzés que a gente está usando como referência. Olha só, esse estudo, que começou com praticamente 23 mil genes, caiu para 7.645, devido à necessidade de assegurar o alinhamento dos genes humanos do chimpanzé e do camundongo. Genes também são afetados pela seleção natural e pelo meio ambiente. Essas mutações podem ser neutras, negativas ou positivas. Nesse último caso, fazem surgir mudanças que facilitam a sobrevivência. Vou dar um exemplo. Quando os seres, isso vocês devem ter estudado em diversidade de seres vivos. Quando os seres humanos resolveram migrar da África do continente africano para os outros continentes, é a teoria mais aceitada até hoje, que a humanidade surgiu na África. Por que surgiu isso? Os pesquisadores usam biologia molecular para contar passos. O que são passos? Passos evolutivos. Cada animal, ele apresenta uma mudança, e essa mudança se refere a alterações ambientais. Por que a jararaca de Ilhoa, que é uma cobra, ela tem um veneno mais poderoso, um dos venenos mais poderosos do mundo? Porque, normalmente, uma jararaca, ela pega um animal, come um animal pequeno, geralmente são roedores, e esse animal fica molinho, 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 até e cai, né? Ele não tem capacidade de voar. Ele simplesmente é fraco o suficiente, esse veneno é fraco o suficiente para o bicho ficar imóvel e a cobra conseguir encontrar ele e comer. Já a jararaca de Ilhoa, elas viveram tem uma ilha da Queimada Grande lá em São Paulo, e essa jararaca de Ilhoa, ela tem um dos venenos mais poderosos, porque elas se especializaram em digerir aves. O que significa isso? A ave, ela precisa de um veneno muito forte para impedir a movimentação dela. Então, as jararacas que desenvolviam um veneno mais forte, elas conseguiam morder a ave, e essa ave morria perto o suficiente para ela conseguir alcançar. Se a ave não ficar doente, ela simplesmente voa e foge da jararaca. Ao longo dos anos, vários passos evolutivos foram alcançados para permitir reforçar o veneno dessa jararaca. Esse veneno também diferenciou os tipos diferenciou os tipos de serpente. Todos os répteis têm uma origem genética, só que eles se diferenciaram ao longo dos anos porque o ambiente permitiu essa diferenciação. Surgiram alterações ambientais que criaram barreiras geográficas e anatômicas e que permitiram surgir mutações genéticas nesses animais, e esses animais que se adaptaram melhor ao ambiente conseguiram gerar mais filhotes e passaram para esses filhotes essa alteração genética. Existe um ancestral em comum entre a tartaruga, o jacaré, a jararaca e o dragão de Komodo. Esse ancestral comum viveu há milhares e milhares e milhares de anos, só porém cada filhote dele gerou uma característica diferente, ou cada filhote dele passou por uma mudança geológica ou climática que permitiu essa mudança. O ambiente interfere diretamente na mutação. Se o ser humano que saiu da África precisou se adaptar a lugares mais frios, com menos sol, quem nasceu com o olho, com a pele mais clara, conseguiu se adaptar a essa região e conseguiu proteger o corpo de regiões mais frias e com pouca luminosidade. A mesma coisa aconteceu entre os primatas das suas diversas famílias.
os primatas que conseguiram viver em ambiente, continuaram na África, vivendo em árvores, eles tiveram uma limitação nutricional e por isso não se desenvolveram. E os seres humanos sofreram várias mutações e essas mutações permitiram que ele desenvolvesse a habilidade de andar ereto, de comer uma variedade maior de nutrientes, e essa variedade maior de nutrientes aumentou a capacidade cognitiva. Quando o ser humano começou a comer carne, ele ficou mais inteligente e adquiriu mais calorias para que ele pudesse andar por uma distância maior e conseguisse evoluir a partir dessa migração. A distinção é que o olfato, a audição e o catabolismo de aminoácidos mostraram um excesso de genes sendo positivamente selecionados. A maneira como os genes são regulados e como as proteínas são sintetizadas pelo organismo também é importante para definir a diferença entre chimpanzé e um homem. Em algumas análises realizadas, os dois genomas foram também comparados com o genoma do camundongo, para tentar encontrar genes que evoluíam mais rapidamente no humano. Nesse sentido, as seguintes perguntas podem ser feitas: quais são os genes que nos faz humanos? Ou melhor, quais foram os genes obtidos da seleção natural que resultam na diferença entre homem e chimpanzé? Vocês perceberam que eles compararam o DNA de humano, chimpanzé e camundongo? Por quê? Existe um ancestral em comum entre todos os mamíferos. O ancestral mais comum, ele tinha uma aparência de camundongo. Por quê? Porque os camundongos, eles são seres que viviam na época dos dinossauros. Porém, eles se diferenciaram entre marsupiais e placentários. Os marsupiais, eles necessitam de uma energia maior. Por quê? Porque eles carregam o seu filho dentro de uma bolsa interna, que as fêmeas, no caso, geram um filho até determinado tempo, esse embrião vai para a bolsa externa e na bolsa externa completa o processo de desenvolvimento. Porém, a mãe acaba precisando gerar o filho que está se alimentando naquela bolsa, do leite, né, materno, que está lá na teta da mãe e fica dentro da bolsa, enquanto a mãe gera um novo filhote. A mãe tem que escolher, em situação de estresse climático e alimentar, qual dos filhos ela vai sustentar. E, geralmente, ela escolhe o filho que está sendo gerado dentro do corpo dela. Porque o filho que está sendo gerado fora, ele gasta muito mais energia. Por isso que os animais placentários se diversificaram mais, porque depois que o bebê é gerado dentro do corpo, ele vai para fora e depois que nasce, aquela criança consegue se alimentar por leite ou por outro tipo de alimento. Já o bebê marsupial, ele se alimenta 100% da mãe. Isso gasta muita energia, tá? Evolutivamente, os camundongos e os coelhos estão bem próximos dos seres humanos. Tanto que quando vai fazer um teste de potencial de uma determinada vacina, são testados em camundongos, depois coelhos e depois em primatas. Primeiro, macacos menos desenvolvidos, depois mais desenvolvidos, até chegar à espécie humana, por causa da proximidade genética. É possível que nos genes, em sua relação, se concentre 6 milhões de anos de evolução que separam o homem de chimpanzé. Até onde se sabe, os chimpanzés surgiram antes que os seres humanos. O registro mais antigo de Neandertal gira em torno de 2 milhões de anos. O Neandertal viveu muito mais tempo do que o Homo sapiens, porque ele tinha uma estrutura maior, mais resistente e conseguia se alimentar por uma diversidade maior de alimentos.
Já os seres humanos, os Homo sapiens, são uma espécie recente. Provavelmente houve um cruzamento entre Neandertais e Homo sapiens. E o Homo sapiens, o Neandertal, ele não foi extinto. Ele se misturou, o DNA Homo sapiens se misturou no DNA Neandertal. Tanto que há uma diferença anatômica muito grande entre os europeus, que é a região que era mais comum achar fósseis de neandertais, do que entre os Homo sapiens que vieram da África. Por quê? Os vikings, os nórdicos, eram enormes, né? São, né? Que tem muitos nórdicos, pessoal da Suécia, da Escócia não, da Suécia, da Noruega, da Finlândia, são homens bem altos e fortes. Muitos deles têm mais de 2 metros. Isso é muito comum, era muito comum entre os neandertais. Essa habilidade pode ter sido herdada do gene neandertal. Pode, eu não estou afirmando com toda certeza, não. Mas muitos estudos indicam essa possibilidade. Vamos lá. Não se pode evitar a tentação de imaginar uma diferença mais complexa, a habilidade de falar e compreender a linguagem. Talvez alguns desses genes capacitaram o homem a entender como a linguagem funciona, não somente no cérebro, mas também na audição. Por que eu estou destacando isso aqui? Ó? Pelo formato da mandíbula do homem neandertalense, o homem de Neandertal, eles não tinham muita habilidade de comunicação oral, mas eles deviam ter outras habilidades de comunicação. Tanto que eles viveram 2 milhões de anos. O ser humano mais antigo, o fóssil mais antigo humano, totalmente humano, os pesquisadores encontraram há 300 mil anos. Tá? Foi uma datação de carbono 14 e eles fizeram uma datação biomolecular. Por quê? Existiu uma transição entre Neandertal e ser humano. Porém, o ser totalmente humano foi achado na África do Sul, que o mais antigo tinha 300 mil anos. Esse critério, isso não quer dizer que o ser humano tenha só surgido há 300 mil anos. Pode ser que as condições ambientais não conservaram amostras, né, humanas com tanta qualidade quanto as dos neandertais. Por quê? Porque a África é um continente que é bem quente. Já a Europa é um continente bem frio. Pode ser que as condições climáticas de lá tenham permitido a conservação das amostras dos fósseis de neandertais, o que não aconteceu na África. Esse processo começou há cerca de 3 milhões de anos e, possivelmente, continuará por outros 1,8 milhões de anos. Assim como a nossa habilidade de linguagem melhorou nos últimos 200 mil anos, nosso sentido de olfato está se deteriorando. Por outro lado, um ponto que tem intrigado os pesquisadores é porque os chimpanzés são imunes a várias doenças humanas, como a malária e a AIDS. Se ao investigar as variações dos genes do sistema imune do chimpanzé e do homem, certamente se avançará na compreensão dos processos envolvidos na patologia dessas doenças, o que poderá nos levar a desenvolvimento de melhores medicamentos. Olha só, vou dar uma paradinha aqui. Por outro lado, um ponto que tem intrigado pesquisadores é porque os chimpanzés são imunes a várias doenças humanas, como malária e AIDS. Eu vou destacar essa parte porque já existe um grupo de pessoas que desenvolveu uma mutação que torna eles imunes ao vírus HIV, que produz a doença AIDS, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Essas pessoas, até uma pessoa que teve câncer, teve leucemia, ela recebeu um transplante de medula, e essa pessoa que doou essa medula,
ela tinha imunidade ao vírus HIV. Então, o que aconteceu? Essa pessoa que recebeu essa medula, a medula dessa pessoa copiou o DNA desse doador e substituiu todo o seu DNA por esse DNA mais resistente ao vírus. Isso permitiu que o antigo portador do HIV não tivesse mais células células contaminadas com esse vírus. Por quê? O HIV, nós temos um grupo de células responsável pelo sistema imunológico. Esse grupo de células desenvolve moléculas que facilitam a entrada de alguns vírus. Facilitam a detecção de alguns vírus, chamadas células TCD4. Essas células TCD4 têm favorecimento por vírus. Elas se habilitam e se transformam em TCD8. Essa habilitação ou ativação da capacidade antigênica são APC, célula printadora de antígenos. Elas possuem a capacidade de identificar esse vírus e gerar uma cascata enzimática que destrói o vírus. Beleza. Quando o vírus da AIDS entra no corpo do ser humano, ele tem preferência pelo linfócito T, principalmente TCD4 e TCD8, porque são as células que vão destruir elas. Então, elas se disfarçam dentro dessas células, esperam o sistema e só se reproduzem se reproduzem dentro dessas células, e quando elas conseguem destruir o máximo possível de células TCD8 e TCD4, elas conseguem se espalhar por todo o corpo. Por que elas fazem isso? Sem células TCD4 e TCD8, o corpo não consegue ativar a cascata enzimática que chama as outras células de defesa. Isso não acontece em pessoas que possuem imunidade ao vírus HIV. Essas pessoas, elas conseguem lutar contra esse vírus e aumenta a quantidade de células TCD8 e TCD4 não diminui com a presença da AIDS. E elas aumentam, faz uma expansão clonal, aumentando ainda mais suas células para destruir todo o vírus, e ela consegue fazer um controle de qualidade por todo o corpo. Do dedinho do pé até o neurônio, ela consegue rastrear todas as partículas virais do vírus da HIV e consegue destruir esse HIV. Porém, já existem pessoas que possuem essa mutação que as habilitam a destruir essa célula. O vírus HIV foi encontrado há aproximadamente 60 anos, e por causa do excesso de exposição, isso pode ter promovido mutações que habilitou algumas pessoas da região endêmica desse vírus, que é mais ou menos na África do Sul e em alguns outros países da África, a se tornarem resistentes. Algumas mulheres que são garotas de programa, lá na África, já são resistentes ao vírus. Então, elas podem ter várias relações sexuais e não desenvolver esse vírus. E não estou dizendo que eu estou incentivando isso, é uma constatação científica, que elas não desenvolvem o vírus da HIV, elas têm imunidade. Então, existe uma alteração molecular no gene, do DNA delas, que torna esse gene, não permite que as células de defesa dela sejam suscetíveis ao vírus HIV. Aqui, uma outra evidência de mudança na seleção está no gene que codifica uma proteína obscura existente na membrana tectorial do ouvido externo. Uma forma inata de surdez é causada por uma mutação desse gene, conhecido como alfa-tectonina. Uma anomalia desse gene resulta na audição insuficiente, alguma coisa como não distinguir som emitido por um violonista como o turíbulo, de um emitido por um tocador de violão comum. Muitas pessoas nascem com essa doença e não conseguem diferenciar o som de uma coisa simples para uma coisa maior. Porém, tem gente que nasce com surdez.
a pessoa que nasce com surdez, geralmente é um problema congênito. Cada folheto embrionário dá origem a uma parte do corpo. Provavelmente essa pessoa teve uma alteração no folheto embrionário direcionada à audição, que daria origem ao sistema auditivo, e que teve uma má formação. E essa pessoa nasceu com surdez congênita. Alguns casos podem ter tratamento, outros não. Os pesquisadores estão desenvolvendo ainda a capacidade de resolver esse problema e no futuro provavelmente terá. É sempre bom lembrar que duas sequências de DNA geradas randomicamente devem ser 25% idênticas, devido ao fato de que DNA é uma sequência somente de 4 bases. DNA é formado por adenosina, timina, citosina e guanina. Já o RNA, adenosina, uracina, citosina e guanina. Como todos os organismos multicelulares, se desenvolve de um simples ancestral comum. As semelhanças entre seus DNAs devem ser maiores de 25%. Em outras palavras, o ser humano é uma mosca, tem muito em comum em termos genéticos, apesar de serem totalmente diferentes fisicamente. Este é um belo exemplo de uma comparação grosseira entre DNA de duas espécies. Vou dar um exemplo assim bem prático de proximidade genética. Nós temos 50% do DNA do nosso pai e 50% do DNA da nossa mãe. Nós temos 50% do DNA dos nossos irmãos. Nós temos 15% do DNA, de 10 a 15% do DNA dos nossos primos. Nós temos os nossos primos de primeiro grau são nossos parentes de sangue. Nossos primos de segundo grau têm uma quantidade bem pequena de gene, por exemplo, de 5 a 10% em comum. Então, é muito comum pessoas que têm filhos com primos ocorrer a possibilidade de ter mutações em comum, porque de 15 a 20% é uma repetição muito grande. Então, por exemplo, eu tenho um sobrinho. Meu sobrinho é de 30 a 40%, de 25 a 30% tem um DNA igual ao meu. Se ele um dia vier a casar e tiver filhos, o DNA dos filhos dele será de 10 a 15% semelhante ao meu. Então, os filhos dele serão meus sobrinhos netos. Os meus filhos serão primos de terceiro grau do meu sobrinho. Entendeu? Serão primos de segundo grau do meu sobrinho e serão primos de terceiro grau dos filhos do meu sobrinho. Quando se trata dos filhos do meu sobrinho, eles não serão parentes próximos dos meus filhos, porque serão filhos de terceiro grau. Geneticamente falando, não existe primo de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau, etc. Porque a proximidade genética é muito pequena. Tá? Quando está abaixo de 25%, até 25% é parentesco. Abaixo de 5% não é considerado parente, porque a repetição de genes semelhantes é muito pequena. Então, se os meus filhos quiserem casar com os filhos do meu sobrinho, a chance de ter alguma doença em comum é muito difícil. Semelhança e dessemelhança. A pergunta continua. O que faz a diferença entre o homem e o chimpanzé? Por que tem sido um mistério para a ciência o fato do ser humano ser semelhante na aparência, no comportamento com o chimpanzé? A revista Nature Reviews Genetics, de novembro de 2004, publicou um artigo sobre a evolução do cérebro humano, sugerindo que o homem e o chimpanzé pensam de maneira diferente. Quando ele fala que o ser humano e o chimpanzé pensam de maneira diferente, ele quer dizer que o desenvolvimento cognitivo ocorreu de forma diferente. O ser humano teve células estimuladas devido à sua alimentação e devido ao ambiente ao qual ele foi exposto, e as células cerebrais dos chimpanzés foram expostas a outros estímulos, desenvolvendo outras habilidades. Por isso que diz que eles pensam de forma diferente. Como as sequências de DNA
entre eles são muito semelhantes, a hipótese levantada é de que a diferença ocorra entre os níveis de expressão gênica, é de como os genes são regulados, ou seja, o número de genes e a diferença de sequência de DNA entre os dois animais não são importantes, e sim como e quando esses genes são expressos ou desativados. Nós temos um grupo de genes que a gente chama de intron, e um outro grupo de genes chamado exon. Intron são genes que não foram expressos. Exon são genes que foram expressos. Exon é para fora, intro é interno. Pode ser que um tratamento, principalmente o CRISP, que vocês vão estudar mais para frente, a técnica CRISP, vai desenvolver uma ativação desses genes não impressos, não expressos. Às vezes, os genes não expressos podem gerar uma habilidade na espécie que você está tentando testar e pode permitir que você retire uma sequência de gene que gera um defeito e, ativando outra sequência de gene, substitui aquela sequência que foi retirada. Por exemplo, se uma pessoa tem uma mutação que vai gerar um câncer, ela pode essa técnica CRISP usa uma habilidade de treinar essa sequência, né, que está dormindo, para acordar e substituir aquela parte que foi retirada. Isso já foi feito em animais, isso já foi feito com tratamento de câncer e está experimentando. Porque não se sabe ao certo se essa parte do DNA que está adormecida, se após ela ser acordada, vai gerar a resposta que o pesquisador quer. Por isso que gera também um questionamento ético sobre essa capacidade do CRISP realmente habilitar o DNA a expressar o que ele quer, quando ele quer. O que é feito ultimamente é fazer uma análise do genoma e identificar as sequências repetitivas mutadas. Ou seja, você tira as sequências repetitivas mutadas e faz com que a sequência que não foi ativada seja ativada para substituir aquilo que foi retirado. Isso faz com que, em teoria, aquela pessoa não sofra a mutação que já estava programada para mutar. A mesma coisa acontece porque esse texto aqui está falando sobre a comparação entre o DNA do ser humano e do chimpanzé. Em 2014, que quando foi publicado esse texto, não se sabia ao certo as bases moleculares do CRISP. Foi em 2010 ou em 2014 que a pesquisadora ganhou o Nobel por decifrar como o CRISP funciona. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O homem e seu melhor amigo. Os mamíferos existentes no planeta, em algum ponto da escala evolutiva, tiveram um ancestral comum. A descoberta que os seres humanos são geneticamente próximos dos cães e dos camundongos fez as pessoas olharem mais respeito à vida dos animais. Os cães divergiram do ancestral comum, transformando-se em uma espécie independente há aproximadamente 95 milhões de anos. Apesar disso, em termos de genética comparativa, essa relação não é tão lógica assim. Tem um filme que eu gostei muito chamado Alpha, que fala da relação entre o primeiro lobo que foi domesticado pelos seres humanos. Os seres humanos, como eu falei para vocês no início da aula, estão na humanidade, eu não posso dizer com certeza que eles surgiram há 3 milhões de anos, mas as evidências fósseis que temos é que os homens de Neandertais surgiram há 3 milhões de anos, ou o fóssil mais antigo que foi encontrado. Já os seres humanos, eles possuíam uma habilidade de domar os outros seres e a natureza. Os homens de Neandertais, eles eram caçadores-coletores. Já os seres humanos, eles, depois de muito tempo,
eles conseguiram a habilidade de ser nômades, e esses animais e esses seres humanos nômades, eles começaram a pastar, ou seja, eles começaram a domesticar as espécies vegetais daquela região e os animais que viviam também, para que esses animais produzissem ovo, no caso da galinha, que é um animal originalmente africano, coletasse, domesticou os vegetais, misturando uma espécie com um sabor mais agradável com uma espécie com um sabor menos agradável, permitindo também que esses animais conseguissem esses animais, não, desculpa, essas plantas conseguissem florescer no tempo que eles queriam e gerassem sementes ou frutos com sabor mais palatável. Então, o ser humano começou a evoluir de acordo com a domesticação dos animais e de plantas. Por que eu estou falando isso? Esse filme fala da habilidade. Esse filme surgiu há 10, 20 fala de uma realidade que foi há 10, 20 mil anos atrás. Foi quando os animais, principalmente os lobos, foram domesticados pelos humanos. Os gatos, eles são bem selvagens, eles não são domesticáveis. Mas a ciência genética canina está apenas no seu começo. O cão domesticado, há cerca de 10 mil anos, como eu falei para vocês do filme Alpha, foi há mais ou menos 10 mil anos que foi ambientado esse filme. Logo após a exploração agrícola ser estabelecida, teve o primeiro rascunho do seu genoma divulgado. Quando o ser humano começou a domesticar o lobo, esse lobo sofreu uma coevolução. As habilidades mais apreciadas pelos seres humanos permitiam gerar mais filhotes. Então, os lobos mais mansos e mais tranquilos comiam mais e, por consequência, conseguiam se reproduzir melhor. Já os lobos mais arredios e mais agressivos não eram cuidados pelos seres humanos. Então, por isso que eles se alimentavam menos e sofriam mais por influência de outros animais. Dentre as espécies, um poodle macho chamado Shadow e uma fêmea boxer conhecida pelo nome de Tasha foram escolhidos para reservar seu lugar na história, tornando-se a quarta espécie de mamífero após o ser humano, rato e camundongo a ter o genoma mapeado. Para a crescente comunidade geneticista de cães, os dos criadores, dos pesquisadores veterinários, esta revelação foi um grande passo, pois tendo a sequência genômica, diminuirá o tempo na pesquisa dos genes do comportamento animal, por exemplo. Foi descoberto sequências genômicas no DNA desses animais que sofreram alterações. Se você comparar um poodle com um lobo, o lobo vai ter vergonha do poodle. Porém, o poodle tem habilidades necessárias que garantem a segurança do humano e que permite que ele sofra menos com ambientes mais frios, porque ele consegue armazenar o calor através de seus pelos por causa do ambiente onde ele foi exposto. Já o boxer é um animal que tem pelo baixo, então ele é um animal que provavelmente vive em ambiente mais quente. Ele sua pela pele, o que não é normal. Normalmente os cães, ele sua pela língua. O boxer tem um pelo curto, então permite que ele consiga suar pela pele e ele é um animal mais adaptado a regiões quentes. Então é isso, gente. Eu vou encerrar essa aula por aqui. O que eu queria com essa aula, explicando a vocês, eu vou colocar esse artigo lá no grupo, é que existem diferenças genéticas que aconteceram paralelamente entre animais que estão vivendo juntos. Essa diferença genética permite que um ajude o outro e também permite que um se adapte ao alimento que o outro consome, tá? Essas diferenças genéticas surgem de acordo com a mudança na ligação entre os genes, ou seja, entre as ligações nucleotídicas. Essas mudanças podem atualmente ser editadas
pelo sistema CRISP, que a gente vai falar na próxima aula. Para não ficar muito extensa essa aula, termino por aqui. Muito obrigada, boa tarde.